A equipe do ministro aqui presente tem o secretário executivo, nosso conterrâneo, Volney Queiroz, o secretário do Regime Geral de Previdência, Adroaldo Portal, o secretário de Regime Próprio e Complementar da Previdência, Paulo Roberto Pinto, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e o presidente da Previ, Ricardo Pena. A exposição do senhor ministro terá a duração de 30 minutos, após o que abrir-se-á a fase de interpelação pelas senadoras e pelos senadores inscritos, dispondo a senadora ou senador interpelante 5 minutos para as perguntas, o ministro 5 minutos para respostas, senador ou senador interpelante 2 minutos para a réplica e o ministro 2 minutos para a tréplica. Dando início à reunião, eu agradeço mais uma vez a presença do ministro Carlos Lupe. Sei de suas atividades muito extensas e muito complexas, né? O ministério que não é mole, mas eu agradeço a vinda de Vossa Excelência. Nós fizemos esse requerimento lá no início do ano, mas as vicissitudes aqui do dia a dia e também do governo, enfim, hoje estamos recebendo Vossa Excelência, amanhã vamos receber a ministra da Saúde, quer dizer, desde acredito que de março foram aprovados esses requerimentos. Mas sem mais delongas, concedo a palavra a Vossa Excelência, pelo prazo de 30 minutos, mas com total liberdade e aquiescência para que Vossa Excelência possa se estender um pouco mais. Bom, primeiramente, tá ligado? Som. Primeiramente, bom dia, senador Humberto Costa, senadora Leila, senador Everton, senadores presentes. Obrigado pela oportunidade que o senador Humberto, com muita seriedade, muita honradez, um histórico de luta sempre do lado mais frágil da sociedade, nos oportuna para que estejamos aqui prestando todos os esclarecimentos, todas as informações que vocês queiram perguntar, querem questionar, que meu papel é prestar conta. Nós estamos no Ministério com uma função de confiança. E os senhores são representantes do povo. O povo os elegeu. Qualquer que seja a matriz ideológica, qualquer que seja a formação, a ideologia, a identidade, a nossa obrigação é prestar conta, a nossa obrigação é dar satisfação, a nossa obrigação é ser cordial, cordato e mostrar o serviço que estamos tentando prestar. Em primeiro lugar, se me permite, amigo senador Humberto Costa, a Previdência é um ambiente dos mais ricos em conflitos, em problemas, em dificuldades para se enfrentar. Quero confessar ao amigo e senhores senadores que, ao assumir a Previdência Social, não só a nossa bancada, como eu próprio, tínhamos grandes preocupações no desenvolver desse trabalho pelos gigantescos problemas que nós estávamos por enfrentar. Além da Previdência Social, ao longo dos últimos anos, ter sido subalternizada, né? A Previdência era uma secretaria dentro do Ministério da Economia. Talvez com a visão de economizar alguma coisa da Previdência. Quando a gente sabe que a Previdência, os benefícios da Previdência são obrigatórios constitucionalmente. Depois de secretaria que foi, durante um bom tempo, do Ministério da Economia, depois ela passou a ser integrante de um único Ministério, Trabalho e Previdência. E, pela primeira vez, isso ocorreu desde a sua criação. Já é centenária a Previdência, tem um papel, no meu ponto de vista, é o mais importante programa social contínuo, permanente, das Américas e um dos maiores do mundo. Hoje nós temos cerca de 38.555.000 beneficiários da Previdência em todo tipo de benefício. Vão desde aposentadoria, pensão, licença maternidade, licença saúde ou doença, pagamento do BPC, pagamentos para o pescador, o seguro defeso,
pagamentos temporários dos mais variados tipos e origens, a Previdência é hoje responsável por praticamente 25% diretamente da população brasileira. Nós temos uma média de renda de R$ 1.700, 1.700 e pouco, o que significa dizer, para a compreensão, que a Previdência, ninguém guarda dinheiro, ninguém consegue com uma renda de R$ 1.700 guardar alguma coisa. É um dinheiro que está injetado na economia todo o mês, cerca de 60, 65 bilhões mensalmente são injetados na economia com os salários, as aposentadorias, as pensões, os benefícios da Previdência. Isso significa dizer que 60% dos municípios brasileiros, principalmente os menores até 100 mil habitantes, são sustentados pela Previdência. 60% deles recebem mais recursos, circula mais recursos dentro dos municípios, mais da Previdência do que do próprio Fundo de Participação Municipal, do FPM. Ou seja, é fundamental para as cidades, principalmente as menores, o recurso da Previdência Social. Eu costumo dizer que a Previdência não é despesa, é investimento. Nenhum melhor investimento você pode fazer na sociedade do que salário. Previdência é um salário do aposentado, é um benefício do aposentado. Com essa média de R$ 1.700, repito, ninguém guarda dinheiro. É para pagar a conta no momento mais difícil. Normalmente, a maior despesa do aposentado e pensionista é despesa médica. Com remédios, com hospital, ou auxiliando os seus familiares. Completa a renda da família. Quando não sozinho ele consegue bancar a família, ele é uma renda complementar importantíssima. Então, o papel da Previdência Social, na realidade de um Brasil de mais de 200 milhões de habitantes, com esses 38 milhões, 550 mil, vamos dizer uma média de 3 pessoas por família, nós temos praticamente mais da metade da população brasileira, de uma forma direta ou indireta, sendo ajudada na sua renda pela Previdência Social. Ao lado desse caráter importantíssimo, mais importante social, a Previdência também é uma fonte de distribuição de renda real. Por que essa fonte de distribuição de renda real? Porque a esmagadora maioria, quase que 95%, dos beneficiários da Previdência não tem outra renda. Apenas 5% tem outro tipo de renda, ou continua trabalhando, ou se aposentou, ou pegou sua pensão e tem uma outra atividade. Então, ele tem um caráter de distribuição de renda fundamental numa sociedade profundamente injusta como a nossa. Dando essa palavra inicial, a Previdência Social nós assumimos com gigantescos problemas. Primeiro, o presidente Lula, com muita sensibilidade social, voltou a dar aumento real. Quando ele volta a dar aumento real ao salário mínimo, ele deu aumento real à Previdência Social. Não conseguimos ainda resgatar o débito dos últimos 6 anos. Mas, do primeiro ano, já deu-se aumento real para o salário mínimo, consequentemente, para todos os proventos de pensões, aposentadorias, todos os beneficiários da Previdência. Com isso, nós começamos, inicialmente, de uma maneira ainda tímida, a recuperar o poder de compra dessa base da sociedade fundamental. Ao lado disso, nós primeiro fizemos, nesses 6 primeiros meses, os 6 primeiros meses ao início da gestão, eu tomei posse junto com o presidente no dia 1º de janeiro, a fazer um grande diagnóstico do que é a Previdência Social. Nós, dentro da Previdência, temos 4 órgãos de ponta que agem diretamente com a questão da Previdência Social. Tem a Secretaria do Regime Próprio e Complementar, que cuida de toda a regulação e acompanhamento dos fundos de pensões, que são mais de 3 trilhões e 200 bilhões de patrimônio, esses fundos de pensões todos reunidos, passando pela Previc, que é quem executa a política de acompanhamento, fiscalização, normas para os fundos de pensões próprios e complementares. Temos a Secretaria do Regime Geral da Previdência Social, está aqui o doutor Adroaldo Pinto, que é o secretário do Regime Próprio Complementar, doutor Ricardo Pena, que foi um dos autores da criação da Previc, é o nosso diretor-presidente. Está aqui o doutor Adroaldo Peixoto, nosso secretário do Regime Próprio, do Regime Geral da Previdência Social,
que é o maior desafio. Nós assumimos essa secretaria com problemas imensos, né? Uma defasagem muito grande de médicos peritos. Nós chegamos a ter 4.500, 5.000 médicos peritos, hoje temos em torno de 2.900, alguns em função administrativa, permanentemente pelo menos 10% deles em férias, em licença. Então, na verdade, você tem um contingente muito aquém do necessário na área da Secretaria do Regime Geral da Previdência Social. Estamos, inclusive, pedindo já, está na mão da ministra Esther, que deve preparar para o ano que vem um concurso para mais cerca de 1.500 médicos peritos, principalmente, que é a nossa grande deficiência, no Nordeste do Brasil. Você tem, o nobre presidente conhece bem, pernambucano, sabe a deficiência que nós temos, principalmente nesse Brasil profundo, nas regiões mais longínquas, onde temos mais necessidade da perícia médica. E, normalmente, submete-se ao cidadão a ter que se deslocar 400, 500, 600 quilômetros, 700 quilômetros, para poder fazer uma perícia quando se querem ter condição de fazê-lo, por dificuldade de locomoção, porque a perícia se faz com alguém que tem algum problema de saúde, senão não era necessária a perícia. Então, nós estamos pedindo, e já está bem encaminhada a ministra Esther, companheira, amiga e grande parceira da nossa luta, esse concurso público deve ser realizado a partir do ano que vem naqueles concursos gerais. Especificamente, no nosso concurso, nós queremos para onde precisa, Nordeste e interior do Brasil. Estou avisando com antecedência que todos aqueles que se prontificarem a fazer concurso e forem aprovados, as cláusulas vão obrigá-los a ficar nessas regiões para a qual vão ser concursados. Porque senão não adianta você fazer concurso e no dia seguinte todo mundo quer ir para o seu base de origem. Então não se engane, não adianta padrinho. Tem que entender que se fizer o concurso para perícia médica, para as regiões que vão abrir os concursos, vão ter que ficar ao menos 10 anos nessas áreas. É o que nós estamos propondo, e isso será, obviamente, submetido aos senhores, ao Congresso Nacional, aos senadores e deputados federais. Essa perícia médica hoje tem, como eu falei, em torno de 2.900, 2.800, tirando aí os que estão em cargo de confiança, diretores e tal, e aqueles que estão em férias ou de licença, nós estamos trabalhando com em torno de 2.500, 2.400. Junto ao INSS, que é a nossa vitrine maior, né? Quando fala da Previdência, todo mundo fala o INSS. Muitas das vezes o INSS é maior do que a Previdência, na maioria das vezes. Porque esses 38.555.000, eu estou podendo cometer um erro, que a cada minuto você vai aumentando o número. Você tem um grande gestor disso, desses 60, um pouquinho mais de 60 bilhões por mês de investimento, o INSS. E o INSS também perdeu praticamente a metade dos seus funcionários. Chegamos a ter 40 e poucos mil funcionários, hoje estão com em torno de 19 mil. Conseguimos, logo no começo do governo, e mais uma vez minha gratidão ao presidente Lula, chamar cerca de 1.000 concursados ainda no governo anterior que não tinham sido chamados. Agora, recentemente, um mês e pouco atrás, conseguimos também chamar mais 250. E ainda submeterei à apreciação do senhor presidente aqueles que estão aprovados, mas não habilitados para vagas. São em torno de 2.000, mais ou menos, que ainda poderão ser aproveitados, poder ser chamados, que eu quero aproveitar o concurso já existente, senão a burocracia vai levar 2, 3 anos e aí você não resolve. Com isso, nós diminuímos o impacto da perda volumosa. O INSS, como eu falei, que é a nossa vitrine principal, ele tem todo o seu sistema de informática. Hoje, o meu INSS, que é a nossa plataforma digital, assumimos com 42% de atendimento à população através do sistema digital. Hoje já estamos passando de 50% e eu pretendo, ano que vem, passar de 60%. O que não tira a vaga do trabalhador, porque o meu INSS não dá o parecer final. Tem que ter um agente administrativo, um administrador, um perito, tem que ter um funcionário para dar o aval final. Então, imaginar que o meu INSS concorre com o trabalho, tira a vaga de ninguém, é não ter conhecimento do que é o trabalho da Previdência Social. Só para ter uma ideia, esse mês passado, de setembro, nós tivemos dados processos iniciais, pedidos iniciais, 1.050.000 pedidos. 1.050.000 pedidos iniciais, de todo tipo. Aposentadoria, pensão, benefício da maternidade, benefício da saúde ou da doença, todo tipo de benefício. 1.050.000. No final do ano passado, a média era 600, 700 mil.
A expectativa de um governo social também nos traz e nos acarreta essa procura maior pelo seu benefício. Além disso, quando você tem uma diminuição de qualquer ação dentro do programa do meu amigo e irmão Wellington, da área de desenvolvimento social, dos programas de auxílio, Bolsa Família, etc., essas pessoas vão para a Previdência. Vão buscar, não quer dizer que tem direito, mas vão buscar o pedido na Previdência. É natural, as pessoas querem sobreviver. São 1.050.000 mês de setembro e atendemos praticamente todos esses 1.050.000. Paralelo a isso, o INSS tem um apoio muito estratégico e importante da DataPrev. A DataPrev é quem faz todo o serviço de informática para a Previdência Social. E tem melhorado muito. O doutor Rodrigo, que é o novo presidente, é um homem muito competente, muito preparado, muito experiente. Melhorou, assim, 100% o atendimento da DataPrev para com a Previdência Social. E ela tem trabalhado com relatórios. Temos reuniões com as nossas equipes semanais. Eu, praticamente, de 15 dias, converso, falo, para aprimorar esse serviço, para melhorar esse serviço, para tornar um serviço digital mais palatável, mais acessível à população. Muitos, infelizmente, eu me considero em estágio probatório, ainda são analfabetos digitais. Eu estou naquela fase que estou aprendendo ainda. Não tem como acessar, não consegue acessar. Aliás, tem uma experiência rica que eu já falei com o doutor Stefanuto, que é o meu digno presidente, quadro de carreira, foi diretor, foi procurador e tem desenvolvido um belíssimo trabalho na Previdência lá no INSS. O exemplo, modelo que foi no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul nós colocamos alguns equipamentos de informática, 5 ou 6, alguns estagiários para ensinar ao cidadão como manusear o meu INSS. Então, como é que eu faço para ver meu direito? Como é que eu faço para acompanhar meu processo? Como é que eu faço para dar entrada? Porque você só tem hoje em torno de 55%, vai para 60% do atendimento, você tem 40% que não acessa. Mesmo assim, a plataforma do INSS hoje atende cerca de 50 milhões de acessos mensais. 50 milhões de acessos mensais. Eu dou esses números para a gente ter uma ideia da dimensão do que é a Previdência Social. Para quem, como eu, era uma figura que só olhava o trabalho, agora eu sou obrigado, pela minha função, a mergulhar dentro dela, eu estou entusiasmado, apaixonado por o trabalho da Previdência Social. Eu julgo, mestre Humberto Costa, com muito mais sabedoria você do que eu, pelas minhas limitações pessoais. Eu julgo que a Previdência Social tem a tarefa mais importante de distribuição de renda desse país. É a minha modesta opinião. Quanto mais renda, quanto mais beneficiário da Previdência tem, menos justiça tem, mais comida na mesa, mais justiça social. Eu estou convencido disso. E esse papel da Previdência Social começa a avançar mais, que a gente está tentando modernizá-la. Além da contratação dos funcionários, de chamar, além de colocar, eu sou muito grato ao doutor Adroaldo e aos peritos, cerca de 600 peritos estão fazendo o programa de enfrentamento à fila. O presidente Lula autorizou, mais uma vez com a sua sensibilidade, um programa de enfrentamento da fila não conta turno, não parece um turno extra. Não? Os trabalhadores do INSS e os peritos trabalham normalmente nos seus horários, cumprem aquela tarefa normal e ganham um extra para fazer um serviço a mais, exclusivamente para o enfrentamento da fila. Então, senador Everton, para você ter uma ideia, nós tínhamos em janeiro 40% dessa fila em torno de 45 dias, que é o previsto legal. Hoje já estamos em 60%. 27%, 28% de 45 a 90 dias. Ou seja, já estou com 90% praticamente enquadrado, próximo do meu compromisso, que até dezembro colocar todos no máximo de espera de 45 dias. Eu nunca disse que ia acabar com a fila, porque é impossível, todo mês entra 1 milhão. É impossível você acabar. Você não pode cercear o direito do cidadão pedir. Se está certo, está errado, é justo ou não, é outra discussão. Mas o direito de pedir, eu lhe tenho. Então, nós temos essa pretensão e estamos trabalhando firme nisso. Eu sou muito grato aos nossos queridos médicos peritos, abnegados, sacerdotes da medicina. São cerca de 600 que estão nesse programa de enfrentamento à fila. Esse fim de semana fizemos, no nosso querido Nordeste, o maior mutirão da história da Previdência Social. Mais de 600 médicos, peritos, junto com os peritos e com o INSS, que foi um sucesso, porque tinha gente que estava esperando há 1 ano e meio, 2 anos.
E o mutirão, você vai no local. Nós estamos indo nesses bolsões de pobreza, onde precisa. Não adianta eu fazer mutirão no meu Rio de Janeiro, em São Paulo, não precisa. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, é outra realidade. A grande desafio da Previdência Social é o Nordeste brasileiro e o Norte. O Norte pela distância, porque é tudo muito longe, né? O Norte você tem 80% da circulação feita por barco. Amazonas, Pará, então tudo é mais difícil, né? Então nós estamos concentrando nessas duas regiões, é claro, sem deixar de cuidar do Sudeste e do Sul, mas com o Sudeste e do Sul com pontos específicos, os mais longínquos, que são mais problemáticos. A grande maioria já tendo um atendimento bom, é concentração maior de médico-peritos, é concentração maior de funcionários. Por isso, o nosso objetivo, que já começou dentro do INSS, é colocar mais funcionários nas agências que têm mais necessidade. E nesse novo concurso da perícia, mais de 1.500 serão todos, exclusivamente, eu estou falando com antecedência para ninguém se queixar depois, tem que ser na área da necessidade que será feito o concurso. E nós estamos preparando, já pedimos isso ao doutor Adroaldo, e já está sendo discutido com a gestão, que no mínimo tenha que ficar 10 anos nessas áreas. Peço desculpas, ninguém se sinta discriminado, mas se a gente não tiver clareza do que a gente está pretendendo, a gente está enganando a população. Quem fizer concurso para médico perito, que vai ser brevemente anunciado ano que vem, tem que saber que vai ter que ficar na região onde fez o concurso. Porque senão não adianta. A gente fazer um concurso para quê? Para depois a pessoa ser transferida, é comodidade. Bom, então essa questão do INSS, a questão da perícia médica, tem sido um grande desafio. Mãe, nós não estamos parados no tempo. Eu tenho muitos números aqui, mas eu vou deixar para falar dos números quando os senhores senadores me fizerem as perguntas necessárias. Qual é a minha pretensão? Colocar em 45 dias a fila até dezembro. Já falei isso algumas vezes para o presidente Lula. Ele me cobra duro. E, a partir de janeiro, começar uma nova fase da Previdência, da humanização da Previdência Social. Nós precisamos cada vez mais, nós temos em torno de 30%, 40% que trabalham, mas remotamente, à distância. Eu quero todo mundo dentro das agências. Quero pedir, eu estou falando de público, televisão, rádio, porque eu percebo a necessidade dessa população, senador Humberto, de ter o contato humano, de falar, de ouvir. Você imagina, eu perdi minha mãe há 3 anos atrás, com 86 anos, lá em Copacabana, mamãe morava, ela ia na agência quase todo dia só para conversar com os funcionários. Para bater papo, para mostrar o contra-cheque, para saber se estava em dia. Todos nós sabemos que aquilo era uma rotina que ia acontecer, mas ela ia para ter a sensibilidade humana de ter com quem conversar. Também é o papel, a previdência e é social. Eu gosto de falar mais social do que previdenciário. Então eu quero muito apelar, e faço isso publicamente, e isso é o trabalho que está sendo desenvolvido, e tudo vamos fazer com razoabilidade, não vamos botar decreto, portaria impondo nada a ninguém, mas aos pouquinhos já era nos 40%, começou, nós já estamos em 60%, vamos para 70% no final do ano, e ano que vem eu quero 100% trabalhando nas agências e nas gerências da Previdência Social. Esse ano, conforme me passou o doutor Stefano, 115 novas agências reformadas e novas estamos fazendo, esse ano. De onde vem o dinheiro? De troca. Nós fizemos muita pergunta. Às vezes você tinha prédios enormes, por exemplo, Santa Catarina, lá em São José, se não me falha a memória, 2 prédios de 20, 30 andares, e nós precisamos de apenas 2 andares, que agora com a informatização você facilita muito. Então trocamos um prédio, 2 prédios por 5, 6, até 7 agências, remodelada, nova, equipada, com ar-condicionado. Então nós 115 esse ano. Nós entramos já violentamente trabalhando. Poucos acreditavam, mas eu já fui inaugurar pelo menos umas 6, 7. Ainda inauguro esse ano mais umas 4, 5, presencialmente, porque algumas você não tem como, né? Um só. Então eu estou com muita força de vontade, muita boa fé, muito trabalho, querendo compensar minhas limitações intelectuais com a minha capacidade de trabalho. E com a equipe que eu tenho, liderada aqui pelo Dr. Vone, pernambucano, já é uma qualidade, daquele país chamado Caruaru, que é um país, né? Você falar de Pernambuco, existe Caruaru. Pernambuco é um pedaço de terra em torno de Caruaru. Agradeço a todos vocês o trabalho que vocês têm desenvolvido, vocês compensam e muita vantagem a capacidade intelectual de vocês com as minhas limitações. Mas talvez seja a minha única vantagem, senador Humberto, eu tenho consciência das minhas limitações.
E quando a gente tem consciência de limitações, a gente aprende mais. A gente, com humildade, supera as nossas dificuldades. Com o trabalho, a gente vence cada etapa dos desafios que a vida nos coloca. Então, eu queria dizer que eu estou muito empolgado com esse trabalho. A minha bancada, aos meus deputados federais, daqui o Márcio Anais, o nosso representante, um dos lá do Maranhão, meu querido amigo, fundador, foi da Juventude do PDT, imagina, né? Eu também já fui da Juventude. Acredite, senador, eu fui da Juventude um dia. O Márcio também foi da Juventude. Ainda pode ser, mas eu já passei. Mas a gente está com muita vontade de acertar. E eu quero viver um novo patamar em 80% da plataforma do meu INSS. Não é substituir o funcionário para a plataforma, é facilitar o acesso das pessoas através da plataforma. Eu quero agora, vamos lançar um programa, tem 2 programas fundamentais, eu quero pedir humildemente a sua ajuda nesses 5 minutos finais. Nós temos o Prev Barco. Quem é do Amazonas, do Amapá, Rondônia, Roraima, Acre, Pará, é um serviço essencial. Botamos um barco que é alugado, completo, com todo o serviço, vai perito, vai médico, dentro das comunidades. Rapaz, você pensa que é Papai Noel chegando, todo mundo fica numa felicidade, nas regiões ribeirinhas, né? Brasil profundo, né? E eu estou lançando agora, já teve um momento muito modesto, eu peguei uma van, que estava lá no Rio de Janeiro abandonada, mandei reformar, e fiz um teste em São Gonçalo, que é a segunda maior população, beirando uma área carente, na esquina, numa praça que fica em frente, o prédio imóvel. Uma van, 2 computadores, 2 funcionários, botamos todozinho, botamos mais um na parte da frente, para ir levar a Previdência Social nas comunidades. Eu estou pedindo, humildemente, vou mandar aos senhores, quem tiver o interesse, quiser, fazer emendas para esse prévio móvel, sai em torno de 400 mil. A van equipada, com ar-condicionado, com computador, e eu cuido dos funcionários da logística. É impressionante, já tenho compromisso, pelo menos 150 deputados federais vão fazer emendas, já se comprometeram comigo, já estão preparando para o ano que vem, né? E esse vai ser um serviço inédito, porque nós vamos estar presentes onde a comunidade precisa. Em vez de fazer o cara se deslocar, ir para a Previdência vai até o cidadão. A humanização, presença da Previdência nas comunidades, com o Prev Barco é alugado, nós estamos preparando até um projetozinho para compra, depois nós vamos mandar os senhores senadores, vamos mandar todo mundo, pedir não ofende, né? Também tem, ela está me lembrando aqui, mandaram na hora, obrigado pela cola. O ateste médico, esse ateste médico, ela me mandou uma cola, nós começamos há pouco. Normalmente, o cidadão, quando vai pedir férias, pedir licença do seu trabalho para algum acidente, ele apresenta o atestado do trabalho, senão o empregador não te dá a licença se tu não apresentar. E não apresenta a Previdência. Ora, se o médico te dá, tem CRM, tem o registro dele, para que eu preciso fazer uma perícia a mais se ele já fez? Compreende o que eu estou falando? Então, o que não? Esse ateste médico que a gente está fazendo? Com essa certidão, com esse atestado do médico, dá entrada em qualquer agência, entra no meu INSS, que tem como fazê-lo, e dá entrada no meu INSS, numa gerência de uma agência, ou pelo 135, passa a ser automático, sem necessidade de fazer uma nova perícia. E agora o INSS está começou ontem, um atendimento administrativo, porque antes a gente ocupava também os médicos peritos, que tinham 1 milhão de tarefas, ocupava os médicos peritos para verificar aquele atestado. Não tem necessidade, a posta administrativa, tem o CRM, tem o atestado, está escrito, o patrão topou. Para que a gente quer saber mais do que Deus? Para que a gente quer criar mais burocracia? Isso vai melhorar muito, nós temos uma pretensão de diminuir essa fila muito grandemente a partir dos próximos dias com o ateste médico e com as ações que a gente está tomando. Então, meu querido, jeito carioca, não se sinta ofendido não, hein? Carioca tem esse jeito, chama meu querido, meu amigo, mas é jeito, não é querer tomar liberdade que eu não tenho. Mas eu quero muito agradecer essa oportunidade, eu quero dizer com todo o coração limpo, eu quero voltar, se vocês me permitirem, ano que vem, para falar mais das realizações da Previdência e dos avanços, que é a nossa pretensão. Quem na vida não tiver um objetivo claro de crescer, de melhorar, de ser mais eficiente, morreu e não sabe. Eu quero estar vivo para voltar aqui e prestar contas com maior volume de resultado para todos os senhores e senhoras. Acabei lá, dentro do meu tempo, agradeço e peço desculpa a qualquer exagero.
Muito obrigado, ministro Carlos Lupe, pela sua apresentação, pela sua participação aqui na comissão. Eu vou antecipar para Vossa Excelência aqui algumas perguntas que nos chegaram pelo E-Cidadania e vou também de imediato passar a palavra aos demais senadores. Essas perguntas, Vossa Excelência pode responder ao longo da sua fala, ou se quiser depois deixar para o final, sem problema. Bruna Pacheco, do Rio de Janeiro. Qual é o planejamento de pagamento do 13º salário para beneficiários do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social? Francisco Assis, da Paraíba. Planejamento para corrigir os desajustes salariais de aposentado e pensionista. Isso é muito complexo, porque nós estamos muito vinculados à questão do salário mínimo. E qualquer coisa que mexa é impacto de milhões, não é? Nós temos hoje 65 de B de bola, bilhões mês de investimento na Previdência. Então, eu não posso ser leviano de não considerar que tem que ter recurso para pagar. Sem recurso não tem como pagar. Então, isso não depende só da nossa vontade. Bruna Pacheco, Janeiro, que é o planejamento de pagar o 13º salário para benefício do BPC. Isso depende de uma nova lei. Hoje a lei não abrange 13º para o BPC. É justa a sua reivindicação, mas é o Congresso que tem que decidir. Eu só posso dar a minha opinião. Nós temos que demonstrar eficientes para conquistar o respeito da opinião pública. É isso que a INSS vai fazer. Pode escrever o que eu estou te falando. Eu estou afirmando isso. Nós, a partir do ano que vem, vamos ver um novo momento. Um momento onde a gente vai ter a humanização da Previdência. Estamos inaugurando. Vamos ter mais de 150, se contar com a colaboração dos senhores senadores também. Vou pedir também, tu, Roberto, uma ajuda numa emendazinha, para botar no seu estado, para levar a população. Isso é importante para a cidadania, importante para a representação parlamentar. Vamos ter mais de 150 vans que vão estar na comunidade. Estamos agora entregando mais 2 pré-barcos, já estou acabando de reformar. Termina em dezembro, para a região amazônica. É modelo. Eu quero convidar os senhores, inclusive, quem puder ir, vocês vão ver o que é um serviço de excelência, primeiro mundo. Esse é modelo, inclusive, para outros países que precisam desse tipo de atendimento. Então, nós estamos trabalhando com muita dedicação para ajudar a resolver esse problema. Eu pergunto ao ilustre ministro se ele deseja complementar as suas colocações. Eu queria somente registrar aqui a importância dessa audiência pública, quando nós pudemos aqui acompanhar, não é? Todo o relato do trabalho que está sendo feito hoje no Ministério da Previdência. Nós sabemos que o Ministério da Previdência, quando existia, ele chegou a ter uma atenção, um atendimento, um trabalho de excelência, não é? Muitas coisas foram implementadas ao longo dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Vossa Excelência fez parte desses governos, né? E é muito gratificante a gente poder ouvir aqui no seu relato o que está sendo feito, que leva o Ministério novamente para um caminho de um trabalho de excelência nessa área. Nós sabemos que realmente a Previdência Social é fundamental para milhões de brasileiros e brasileiras, não é? É um direito, e você, quando pode e precisa exercer esse direito, poder fazê-lo, é algo muito importante. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência, toda a sua equipe, agradecer e dizer que estamos aqui sempre à disposição também para tocar, interpretar as necessidades do Ministério e da população brasileira.